Então, eu vou dar um exemplo, assim, que às vezes a pessoa. Pode ser. Olá, professor. Professores, Opa, tudo bom com os senhores? tudo bem, meu querido? Não, puxa a aula. Aham. Tá tudo bem aqui, ó. Vamos voltar para cima. Aí, pode deixar que eu vou. Então, só recapitulando, então, é um grupo de desordens permanentes do movimento e da postura. Essa postura, a hora que ele está falando, é o déficit motor. Não progressivo, que alguns autores falam em torno de 18, outros 24 meses. Bom, a paralisia foi estudada por um ortopedista em 1843, William John Little, né, que estudou 47 crianças com quadros clínicos de espasticidade, aí, ó, espasticidade, as quais apresentavam histórica diversa do nascimento, tais como apresentação pélvica, prematuridade, dificuldade no trabalho, demora para chorar, para respirar ao nascer, convulsões e assim por diante. Bom, se a gente seguir esse raciocínio, a estatística é em torno de 2 a 3% para 1.000 nascimentos, né? Eu acho que é interessante, aqueles fatores que eu te falei, fatores pré-natais, que são as infecções congênitas, os fatores perinatais, que é a anóxia, e eu vou dar um exemplo de uma anóxia aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo por aqui, ó. Precisa ver. Fininho, a apresentação saiu, tá? Aqui da. Eu tirei para poder pôr o som. E aí, tá vendo? Perfeito. Aí é um parto. Olha para vocês, conta circular de cordão que tem nesse parto, ó. Aqui é uma cesárea, lá, ó, a criança nascendo. Conta circular de cordão. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Uma. Percebeu que isso pode levar o quê? Anóxia neonatal, porque faz tipo enforcamento? Sim. Ficou dúvida disso? Não, perfeito. Então, assim, vou rodar alguns. Vou adiantar a aula, porque tem muita coisa aqui que eu não quero judiar de vocês. É muito grande. Então, aqui, ó, isso aqui que eu queria que vocês entendessem. Vou levar aqui. É isso aqui, ó. Você tem o canal, você tem isso aqui, ó. Esse aqui é formação do feto. Então, o que, que acontece? O feto, nos primeiros 3 meses, na verdade, nos primeiros 60 a 70 dias, o sistema nervoso central dele já está formado. E ele começa a formar aqui pelo quê? Pela evaginação do endoderma do embrião. Então, ele vai formar aqui a evaginação do endoderma do embrião e ele vai formar o sulco neural. Mas quem dá o sulco neural é a notocorda. A notocorda é esse vermelho aqui embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Um redondo. Ele que estimula a formação do sulco neural. O sulco neural, ele vai dar todo... Ele é a isca para formar o quê? As pregas neurais, que vai formar o tubo neural. Então, tudo que nasce do sistema nervoso central nasce do tubo neural. E tudo que nasce do sistema nervoso periférico nasce da crista neural. Então, todas as células aqui, ó, todas as células do tubo neural, gânglio sensitivo craniano, os gânglios espiais, o gânglio do sistema nervoso, os gânglios dos nervos cranianos, tudo nasce do tubo neural. Que é isso aqui, ó. A notocorda é a isca, é como se você pusesse um lambari na vara e jogasse no rio. E aí o que, que acontece? Esse lambari vai puxar um peixe grande. Então, a notocorda, ela é o que dá o caminho. Se eu faço uma notocorda errada, eu faço todo o meu sistema nervoso central errado. Conseguiram entender isso? Perfeito, professor.
Então, assim, aonde que ocorrem as alterações genéticas? As alterações tipo Zika vírus, mononucleose, toxoplasmose, rubéola, exatamente na formação do quê? Da notocorda e do tubo neural. Se eu formo um tubo neural errado, eu vou ter lá na frente, na formação da diferenciação do meu tubo neural, eu vou diferenciar uma lesão neurológica. E essa lesão pode ser nos gânglios da base, pode ser no cerebelo, essa lesão pode ser no cérebro, essa lesão ela pode ser em qualquer lugar. Dependendo da localização, eu tenho alguma patologia associada com a outra. Por exemplo, às vezes eu tenho a lesão do sistema nervoso central, que é no feixe córtico-espinhal, que é o feixe piramidal. Associado a essa lesão do feixe piramidal, eu venho associado com o córtex. O que o córtex me faz? O córtex faz interpretação. Então, aqui eu estou olhando na tela, eu vejo homens e vejo mulheres. Como é que eu faço esse discernimento? É feito no córtex cerebral. Então, puxa aqui para a minha aula. Eu vou mostrar para você o córtex cerebral para que você entenda. Essa aqui. Essa aqui. Isso. Vai amassar. Está vendo esse diapositivo? Sim. Sim. Então, aqui, ó, vou comentar aqui com você. Ó. Então, vamos supor aqui uma situação. Vou usar uma situação para vocês gravarem, para nunca mais esquecerem. Aqui. Então, assim, olha isso aqui, ó, tá vendo escrito motricidade? Sim. Esse é o giro pré-central. É aqui que está o corte, que é o corte feixe córtico-espinhal. Ele nasce aqui, ó. Tá vendo? Ele nasce aqui. O feixe nasce aqui no cérebro, corre por toda a medula e vai sair pelos nervos periféricos. Então, e aí, Firninho, é onde a gente tem a maior incidência da lesão da paralisia cerebral, né? Exatamente. Aí o que acontece? O raciocínio, lembra direitinho. Eu vou até depois passar isso aí no vídeo. Então, aqui, ele não é bonito igual nós somos. A cabeça aqui, que você vê minha cabeça, depois o pescoço, a barriga, os membros inferiores. Não. A maior área aqui é a língua, porque nós usamos a língua demais. Então, é a língua, é os membros superiores, os membros inferiores. Esse é o giro que faz a minha atividade motora. Então, se eu pegar um jogador de futebol, o que ele tem exacerbado? É essa área aqui, junto com essa área de planejamento motor. Então, o giro pré-central dele, o giro anterior ao pré-central, ele é exacerbado de conexões. Então, vamos supor que eu vou num jogo de bola, o cara vai lançar a bola, ele está lançando a bola e eu estou na área. Como é que o cara faz uma bicicleta? Ele planeja no cérebro dele aquilo lá. Ele tem um movimento planejado no cérebro. Só que esse movimento já foi treinado, utilizando essas áreas aqui. Então, quando a bola parte do pé do jogador e vai para vamos supor, para a área, e o cara é o centroavante, ele levanta o corpo no ar e puxa uma perna. Esse puxar de perna, ele já está planejado, ele está aqui no planejamento motor. Tá certo? Por isso, Fininho, que algumas vezes, durante a ação do movimento, a gente não consegue fazer a mudança de movimento porque existe um potencial de ação. E depois que esse potencial de ação ele é disparado, não tem você como não volta mais. Você não volta mais. Né? E esse potencial de ação, ele sai exatamente dessa região. Exatamente. E vai lá na medula, na porção anterior. Exatamente. Raciocina comigo. Eu estou aqui na sala com vocês e eu falo um palavrão. O que eu estou usando? A área da fala. A área da fala que eu estou usando, né? Ela está aqui, ó, a área da fala, é na região temporal. Quando eu falo, eu escuto eu mesmo. Então, tem a área falada e a área de compreensão minha. Quando esse daqui fica no hemisfério dominante. Como eu sou destro, o meu hemisfério dominante é a esquerda. Se eu fosse canhoto, o meu hemisfério dominante seria a direita. Então, eu uso uma palavra de baixo calão. Aí, quando eu falei a palavra, eu falei e eu compreendi a palavra.
mas não ficou de bom agrado para a sala. Você concorda? Aí eu uso o quê? A minha memória, o meu julgamento moral, que fica na região frontal. Então, eu vou dizer para vocês que eu falei sem pensar. Você olhando esse diapositivo, você consegue entender que eu posso falar sem pensar? Não existe essa possibilidade. Então, eu falei porque eu queria falar mesmo. Só que ficou moralmente ruim para mim, então eu uso um termo que eu falo sem pensar. Conseguiram entender isso? Perfeito. Tá. Então, aqui no cérebro, você tem o quê? A parte motora, a parte sensitiva, a área da fala temporal na região, no hemisfério cerebral dominante. No meu caso, é o esquerdo, porque eu sou destro. Tem o quê? A área da visão, que é a região occipital. Tem a área de aproximações matemáticas, que é a região parietal. Tem os cálculos matemáticos, que é na região frontal. Tem o que? O raciocínio figurativo e analítico na região frontal. Então, tudo isso aí. Põe lá. Então, o que eu quero dizer para você? Então, em neurologia, é como se fosse computador. Quando você vai procurar o atleta, você tem que estar sabendo o que você vai procurar. Então, assim, o que eu falo muitas vezes, e às vezes a pessoa não entende, é assim, quando você está examinando o atleta, você está procurando o quê? Porque se você não sabe o que você vai procurar, você não vai achar. Você entendeu? Então, quando você está fazendo aquele movimento no atleta da paralisia cerebral, você está procurando o quê? O déficit. Você está procurando o quê? A alteração de cerebelo dele, você está procurando dos núcleos da base, o que você está procurando? Então, aí é muito comum, e é uma coisa até chata para quem escuta, que é assim, ó, mas o fulano tem o mesmo déficit do ciclano. E às vezes o fulano não tem o mesmo déficit do ciclano. E isso é uma coisa que tem que pensar. Se você procura o que você procura pensando aquilo que você quer achar, você acha. Mas se você procura sem saber o que você vai achar, você não vai achar. Essa é uma dificuldade. Outra coisa que eu queria passar aqui para vocês, passa aqui para mim na aula, estou usando da minha filha aqui hoje. E só para aproveitar a oportunidade, Fininho, que essa é um momento bem oportuno também, para a gente responder algumas indagações da classificação, né? Por que nesse atleta foi feito todos os testes e nesse outro não foi feito esses outros? É justamente por a gente conseguir fazer essa triagem dos testes que a gente vai fazer na avaliação de determinado indivíduo. Acho que é bem oportuno, essa explicação, ela casa muito com algumas indagações que são feitas na classificação. Eu queria deixar esse vídeo para você entender esse raciocínio, né? Assista o vídeo todo, que é mais ou menos o que a Thaís está falando. Fininho, só para dizer que você é lindo dançando, viu? Sou meio doido, né? Volta lá. Naquele. Vamos interpretar isso aqui. Queria voltar lá naquele vídeo. Lá da... O que você está posicionando? Aí, para voltar. Mais
Vamos interpretar neurologicamente toda essa situação. O que acontece? Ele sai do buraquinho da ratoeira dele, o que ele faz? Dançando. Então, ele está usando o feixe córtico espinhal, que é o giro pré-central. Eu vou pôr a seta aí para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Tem? Será que eu estou na sala? Mexe um mouse, Fininho, que a gente Aqui, consegue ó, ver. essa região aqui. Tá vendo? Motricidade. Perfeito, motricidade. Aí, ó, ele está usando planejamento motor. Aí, o que ele faz? Ele vem na área de visão analítica, vê o quê? O queijo. O que ele faz? Uma visão espacial do queijo. Faz uma aproximação matemática. Para quê? Para ele poder pegar o queijo e não ser apanhado pela ratoeira. Aí ele faz um julgamento moral, que seria bom ele comer o queijo. Só que ele esquece de uma coisa. Ele tem que ver o todo. E ele esquece que existe uma outra pessoa que ele não percebeu, que estava com a vassoura. A mesma coisa acontece. Então, assim, a hora, eu não posso ficar preso ao déficit motor. Eu não posso ficar preso à discinesia de cerebelo. Eu não posso ficar preso à discinesia dos núcleos da base. Eu tenho que ver o atleta como um todo. Quando eu vejo ele como um todo, eu diferencio ele. E é diferente da... Eu consigo ver, eu consigo entender que alguém pode vir com a vassoura e me pegar. Então, eu tenho que ver o atleta desse ponto. Passa mais para cá. Bom, agora eu vou passar para vocês entenderem o feixe córtico espinhal. Que às vezes aí o pessoal não está entendendo. Quem estudou educação física, fisioterapia, o professor de neurologia dava lá, é um vídeo, pode descer. Falava do feixe córtico espinhal, pode ir mais. Pode ir bastante. Pode ir. Bem para frente. Aí, pode ir mais. Aí, nesse feixe córtico espinhal, pode ir. O que é importante? É importante para mim saber onde começa o feixe e onde termina. Abre aqui, isso aqui, vamos ver o que é. Onde começa o feixe? Não, pode ir para frente. Mais para frente, depois disso aí. Deixa eu ver. Mais. Fininho, é o feixe do neurônio motor primário, né? Exatamente. Só que eu quero mostrar ele aqui, ó. Mais uma. Esse aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Esse aí que mexe, vamos ver. Vamos pôr ele na sala aí. Eu acho que se não é ele, é um próximo dele. Vamos ver o que é esse aí. Esse aqui, ó, esse aqui é a área da fala, aonde que eu tenho a fala falada com a fala compreendida. Então, assim, eu posso ter lesão na área da fala, eu posso ter a lesão na área da fala compreendida. Então, as pessoas, às vezes, falam para mim alguma coisa e eu não consigo entender o que ela fala. Então, tem uma lesão na área da fala compreendida, que é essa área aqui, ó. Enquanto, às vezes, eu quero falar alguma coisa, que nem eu quero um copo d'água. Aí, se eu tiver lesão aqui, eu não consigo falar o copo d'água. Você entendeu? Aqui eu não consigo entender o que a pessoa fala para mim. Tá bom? Vou puxar mais um outro vídeo aqui para vocês. Não, mais outro. Esse aqui, de baixo, 99. Mas pode abrir, vamos ver se eu consigo. Aí. A área azul aí é a área motor, é a área motora. E a área amarela é a área sensitiva. É assim que é feito no cérebro. Tá. Vamos passar outra aqui. Como é que vai? Professor, numa situação de disritmia cerebral, a pessoa pode ter essa mesma situação dela pensar e não conseguir falar aquilo que ela está pensando por questões da disritmia cerebral? Se você tiver a lesão na área da fala, sim. Ok, obrigada. Espera aí que eu vou depois te mostrar uma disritmia cerebral. Esse é o giro pré-central. Olha aí para vocês verem. Eu achei isso aí extremamente didático. Olha lá, ele entrando no tronco cerebral.
Ele está entrando no tronco, ele parte do córtex, que é o azul, ele entra no tronco cerebral, olha lá, e ele vai degustar, vai fazer degustação nas pirâmides. Olha como ele cruza. Cruzou? Deu para ver? Por isso que o lado direito comanda, o cérebro direito comanda o lado esquerdo, e o cérebro esquerdo comanda o lado direito da atividade motora. Esse é o feixe córtico-espinhal, que é o feixe chamado piramidal, que é esse aí que você vai ter o quê? O déficit motor. Você entendeu? Quando você tem, no atleta que tem paralisia cerebral, você tem duas coisas para procurar. O déficit motor, ou então o quê? A dissenergia, que é a alteração do movimento. Ficou bem claro isso? Nossa. Perfeito. Perfeito, professor. Sim. E se vocês quiserem aqui, eu passo, eu chamo aula de terror. São as filmagens de crise convulsiva e tal, pessoa. Durante a crise, o que acontece com o cérebro? O cérebro em si, ele tem duas funções. Uma função em que todas as células em comum têm, que é a célula produz atividade elétrica através da bomba de sódio e potássio. Então, quando eu produzo atividade elétrica numa concentração que o cérebro suporta, seria 39 miliequivalente, então eu não tenho adversidade nenhuma. Quando eu produzo uma atividade elétrica exacerbada, então eu produzo uma atividade mais do que 39 miliequivalente, eu tenho um evento chamado crise convulsiva. A própria célula ela pode nascer geneticamente com capacidade de produzir essa atividade elétrica exacerbada. Nós chamamos isso de epilepsia. Então, é fator genético. Alguém na família tem crise convulsiva, vem passando de geração para geração, e uma determinada pessoa tem todos os exames normais em que ela tem crise convulsiva. Agora, qualquer lesão cerebral, e aí o paralisado cerebral, ele tem uma lesão. Qualquer lesão cerebral, ela pode ser convulsivógena, ou seja, ela pode produzir crise convulsiva. Então, só para você entender. Isso independe da região, Fininho? Independe da região. É só cérebro. O cerebelo não produz. É só cérebro. Então, se eu tenho, principalmente o córtex, se eu tenho, um exemplo, se eu tenho uma atividade elétrica exacerbada, eu tenho possibilidade de ter crise convulsiva. Se eu tenho uma atividade elétrica não funcionante, é o que nós chamamos de morte cerebral. Então, quando você vai ao hospital visitar alguém, que Deus o livre e guarde nunca aconteça, e alguém comenta assim, olha, o médico comentou a possibilidade de que o rapaz esteja em morte cerebral. Ele está dizendo que as células pararam do quê? De produzir atividade elétrica. E o raciocínio é simples. Todos nós trabalhamos. E por que nós trabalhamos? Para ganhar o dinheiro do nosso sustento. Se a célula neuronal, ela produz o quê? A bomba de sódio e potássio, mas se ela percebe que não chega alimento para ela, e qual que é o alimento que o cérebro precisa? 2 alimentos, o oxigênio e a glicose, que é o açúcar. Se não chega naquela região açúcar ou oxigênio, o que ele faz? Ela primeiro para de trabalhar. Ela não vai trabalhar sem se alimentar. Posteriormente, o quê? Ela morre de fome. É como se fosse nós. O raciocínio é esse. Fisiologicamente, fica até mais bonito eu explicar. A célula neuronal, como uma célula normal, que a gente estuda no cursinho, ela tem o quê? Tem um núcleo, tem um lisossomos, tem todas as estruturas lá, mitocôndria. Quando ela não produz atividade elétrica, o que ela faz? Ela diminui o pH intracelular. Ao diminuir o pH intracelular, e esse pH chegar a 6,022, esse pH fica extremamente ácido. É um pH que é o suficiente para romper a membrana do lisossomos. E o que o lisossomos faz? Ele faz fagocitose, ele come a própria célula. Então, essa é a fisiopatologia da falta de oxigênio no cérebro, que nós chamamos de isquemia cerebral. Fininho. Fininho? Estou aberto a perguntas. Quando eu penso
Professor, Pois não. então o córtex cerebral está interligado indiretamente com o seu córtex frontal. Perdão, desculpa, não entendi. O seu córtex frontal está ligado indiretamente com o seu córtex cerebral. O córtex está interligado com tudo. Em convulsões, eu penso Em tudo. Um exemplo, ó, eu vou pegar a caneta. Para eu pegar a caneta, a região do feixe córtico espinhal tem que levar o quê? Avisar a minha mão que eu tenho que pegar a caneta. Mas para eu pegar a caneta, primeiro eu tenho que fazer uma coisa que chama querer. E o querer está na região frontal anterior, na frente do córtex do giro pré-central. E eu tenho que ver o quê? Que é caneta. Porque você fala assim, pega a caneta, tem a caneta e o lápis. Eu tenho o lápis, tem a caneta. Eu quero pegar a caneta. Aí eu tenho que discernir o que é caneta do que é lápis. Então, para isso, eu vou usar o quê? A área da visão. Aí eu vou fazer um planejamento motor em que eu pego a caneta e mostro. Então, na verdade, o cérebro está interligado como um todo. Aí está interligado pelo quê? Pelas conexões. As conexões podem ser elétricas ou as conexões podem ser bioquímicas. Um exemplo, né? Se eu chamar a atenção do Matheus aqui e falar, ô Matheus, larga de fazer essa palhaçada aí que você está fazendo, você não devia ficar fazendo isso. Aí ele fica nervoso, o que ele vai fazer? Liberar adrenalina e noradrenalina. E isso é neurotransmissor. Ele fica vermelho, fica com a boca seca, fica às vezes tremendo. O que eu fiz? Eu chamei a atenção dele. Ao chamar a atenção dele, ele o quê? Avaliou pelo córtex cerebral se eu tinha razão ou não, ficou numa situação de constrangimento e liberou neurotransmissores. Esses neurotransmissores são bioquímicos, mas eu tenho neurotransmissores elétricos também. Fininho, o Saulo está dizendo que eu nunca fico assim. Você não conhece Thaís, às vezes eu fico pior do que isso. Deixa eu só pedir uma coisa. A gente está travando um pouco o sinal. Eu queria pedir para que todo mundo desligasse a câmera, para que a gente tivesse uma fluidez mais tranquila na transmissão, tá? E a gente ficaria só com o Fininho e comigo aqui aberto, para poder chegar melhor a informação para todo mundo. Uma outra coisa que eu queria pedir é que a gente fizesse as inscrições aqui, para que a gente também não cruzassem aí as pessoas que tivessem já querendo fazer perguntas, tá? Eunice, eu sei que ela se pronunciou, porque eu vi aqui o microfone dela ligando, e aí os outros que quiserem fazer as perguntas, tá? Por favor, que façam a inscrição no chat. Lembrando só novamente para que todos possam estar desabilitando a câmera. Por favor, Eunice. Professor, por exemplo, uma perda de memória por um trauma emocional, tem a ver também com o que o senhor estava explicando ou não? Não, porque o que eu estou explicando é lesão estrutural. A lesão estrutural, onde fica a memória? No córtex e corpo caloso. Para eu ter uma perca de fundo emocional, na verdade, eu não quero lembrar sobre aquilo. Então, eu fiz a opção do querer. Né? Primeiro, é uma opção minha, pessoal, querer. Eu não quero lembrar sobre aquilo. Então, se você não quer, você não vai lembrar nunca. Perdão eu te falar isso. Entendeu? Agora, se você tem uma lesão estrutural, o que é lesão? Vou dar um exemplo de lesão estrutural. Paciente portador de demência, chamado Alzheimer. O que ele perdeu? Ele perdeu as conexões, a citoarquitetura do cérebro. O cérebro começou o quê? A diminuir de tamanho. Fazer uma analogia. Na sua cidade, você tem o hospital, a prefeitura, o fórum, o cartório, o cemitério, a escola. Você vai em todos os lugares, mas para você ir, você necessariamente precisa do quê? Da rua. Suponhamos que você tem as estruturas e não tem a rua. Você consegue chegar de um lugar para o outro? Não. Aí você tem o quê? Uma alteração cortical, você perdeu o córtex. Ou então você tem uma lesão de corpo caloso, e você perde a memória. Às vezes até a memória permanente, né? Que a memória ela é repetitiva. Quando você estava criança, você nasceu, o seu papai e sua mamãe falavam assim, fala seu nome para a mamãe, fala seu nome para o papai, fala seu nome para a mamãe, fala seu nome para o papai.
Isso vai fazendo com que façam pontes de disulfeto. Quando as pontes de disulfeto são trivalentes, é a memória permanente. Por isso que você, hoje, eu perguntar seu nome todo, você fala muito rápido, porque você já fez a memória permanente. E essa é a memória, a última a ser perdida. Você perde mais realmente com o envelhecimento, é a memória circunstancial. É o que você fez ontem, que você fez antes de ontem, o que se alimentou ontem, o que se alimentou antes de ontem. Esse é o quadro demencial, normalmente. Agora, a memória psíquica tem um fator psíquico, tem um fator de estresse, alguma pulsão. Freud falava em pulsões sexuais, né? O Charcot e Marie falam em pulsões normais. Então, assim, tudo na vida eu vou tendo uma palavra mal falada, uma situação de constrangimento, uma tristeza. Isso são pulsões. Só que chega uma hora que, às vezes, eu não consigo controlar essas pulsões, né? Então, assim, eu sempre falo, cuidado com o que pensa. Se aquilo que você está pensando tem sentido, né? Ok. Obrigado. Obrigado. Uma coisa bacana também, Fininho, é que, pelo que Deus, você... todo mundo entendeu tudo, porque ninguém faz pergunta. Deixa eu contribuir aqui. Uma coisa bacana é quando você fala na epilepsia, que já pode mostrar, inclusive, a região da lesão cerebral. Pode, se você tiver... Eu fui desabilitar aqui o som, na verdade, porque se eu tenho característica da espasticidade, eu tenho a maior possibilidade de ter convulsões, é isso? Pelo que você falou? Depende da área cortical que você foi acometido. A convulsão, ela tem mais possibilidade de ter crise convulsiva. O paralisado cerebral tem maior cometidade de córtex cerebral. Porque o córtex produz mais atividade elétrica. E o córtex, ele me dá uma característica espástica, né, da paralisia? Se lesou o feixe córtico espinhal. Se ele não lesou o feixe córtico espinhal, vamos dizer aqui, o paciente que tem ele tem dificuldade cognitiva, então ele vai para a escola, não aprende, mas ele anda, ele corre, mas ele tem uma dificuldade de aprendizado. A lesão não é no feixe córtico espinhal. Perfeito. É cortical, exceto o feixe córtico espinhal. A lesão é onde? É nas conexões que eu vou fazer a interpretação. Essa interpretação eu não consigo chegar. Vamos supor, quando você fala para mim, 2 mais 2 é 4, eu tenho que interpretar. E, às vezes, eu nasci com dificuldade do córtex de interpretação, matemático, no córtex de interpretação da língua portuguesa ou de outra língua, e assim por diante. E aí, esse paciente, esse atleta, o paciente, ele não tem o feixe córtico espinhal. Se ele não tem lesão do feixe córtico espinhal, e se ele não tem de sinergia, ele não é classificável. Ele tem alteração só cognitiva, aí entra como pessoa com alteração cognitiva, né? Perfeito. Saulo, ele tem uma pergunta, e vou pedir para a Saulo abrir o microfone. Antes disso, eu não estou vendo Alex Alonso Lautenberg, não sei se ele continua na sala. Se ele continuar, eu queria pedir para que ele abrisse a câmera para me ajudar aqui na distribuição das perguntas. Então, professor Fininho, a pergunta é a seguinte: existe alguma relação entre essas características motoras, discinéticas, atáxicas, hipertônicas, com algum comprometimento na área da memória, da associação? Por que eu pergunto isso? A bocha é uma modalidade que se resolve com estratégia e com tática, né? E aí, se houver alguma relação nesse sentido... Boa pergunta, Saulo. Eu posso o quê? Ser tetraparético. E associado à tetraparesia, eu posso ter uma área a tetraparesia, eu tenho que ter lesão aonde? No córtex bilateral, ou então na cápsula interna bilateral. Se eu tiver córtex bilateral e eu tiver uma lesão, além do feixe córtico espinhal, uma lesão maior,
eu vou ter um déficit de interpretação maior do que outra pessoa. Às vezes eu tenho a tetraparesia, eu tenho dois atletas, os dois são tetraparéticos, mas um tem a tetraparesia pura, o outro tem tetraparesia associada com uma lesão cortical maior, que faz com que tenha uma dificuldade de interpretação maior. Isso é possível. Entendi. E, inclusive, eu não sei, né? Estou agora fazendo uma especulação. Isso tem a relação também com o estado de humor, com ansiedade, com coisas do tipo, né? Eu tenho atletas no clube, por exemplo, que sofrem bastante. Eles aparentemente não têm uma dificuldade, por exemplo, de elaboração de estratégia, mas, por outro lado, nessa parte do humor e da ansiedade, eu noto que é bem exacerbado. Então, a emoção, ela fica no circuito de papéis. O circuito de papéis é a região temporal, é nutrida pela artéria cerebral média. Se você teve lesão da artéria cerebral média, provavelmente você vai ter o quê? Alteração do circuito de papéis. Às vezes você tem atleta que não tem alteração do circuito de papéis, mas ele tem uma ansiedade muito grande, ele tem um quadro depressivo muito grande, ele, na hora sobre estresse, ele não consegue ter raciocínio rápido, né? O que acontece? Não é porque ele teve a lesão no circuito de papéis, é porque ele não consegue trabalhar as situações de estresse que devem ser trabalhadas desde criança. Assim, tem horas que eu tenho que deixar a criança fazer as coisas, para que ela entenda que fez coisas erradas e coisas certas, e eu corrigi-las. O que acontece, às vezes, é que eu não vou passando por essas fases emocionais. Às vezes eu tenho traumas emocionais, e aí eu carrego esses traumas emocionais. Você tira a base por fácil, só você pegar um pessoal que estuda medicina, você pega 80 alunos de medicina, quando eles estão acabando o curso, tem aqueles alunos que vão ser clínicos e tem aqueles alunos que vão ser cirurgião. Muitas vezes o cara fala assim, eu não quero ser clínico, eu não quero ser cirurgião, eu tenho medo de cirurgia. Aquele medo, ele foi o quê? Cultivado. Você entendeu por quê? Porque ele provavelmente não teve a lesão cerebral. Aquilo é um medo, às vezes, cultural. Como eu diria para você, assim, um exemplo para você entender. Existem pessoas que partem do princípio que são extremamente religiosos. E tem pessoas que dizem que não conseguem entender nada de religião. Eu uso um termo, eu sou ateu. Você é ateu porque você não teve nenhuma informação cultural, isso é um ponto. Ou porque você não tem o despertar da sensação de sobrenatural de outra pessoa, de admitir que existe uma coisa maior, suprema, e essa coisa maior, suprema, ela fica em que região? Região temporal. Pegaram as carmelitanas, que rezam muito sobre um determinado tempo. E aí, o que eles fizeram com as carmelitanas? Pegaram elas, que assim, às vezes elas rezam horas e horas e horas e horas, e pegaram elas e começaram a fazer ressonância magnética com pósitron. Então, quando você faz uma indução de fenilidandroína com pósitron, aí a hora que você injeta esse contraste no sangue, ele vai exatamente marcar onde ela está pensando. Como ela está rezando, provavelmente ela está pensando o quê? Na espiritualidade. E foi encontrado em quase todas que a região temporal é o local que se localizava maior conexões. Então, se acredita que se você não tiver o despertador lá, você não vai acreditar. A mesma coisa, às vezes você não teve o ambiente favorável para trabalhar sob pressão, você não teve um ambiente favorável para trabalhar sobre angústia. Aí, quando você é posto nessa situação, você, às vezes, o quê? Recua. Porque é a forma que você encontrou de sair da situação. Então, quer dizer, tem o fator ambiental e tem o fator neurológico. Cultural e neurológico. Muito bom. Perfeito, professor. Aí entrou na área de Matheus. Eu acho que Matheus gostou agora quando falou de criança, iniciação.
Ele está gostando muito desse tema, mas eu acho que Gabriel está inscrito aí, Matheus. Tá escrito e em outro momento a gente vai falar dessa perspectiva aí da iniciação e da formação de talentos, que passa muito por isso também, viu, Saulo? Escrever para poder falar, ou a gente pode fazer uma pergunta para o Fininho? Gabriel, precisa se inscrever para falar e você está inscrito. Professor, Gabriel Lima. professor, Tem alguém falando aí que tá. Tá, a gente tá com Gabriel Lima inscrito, por favor. Gabriel Lima, você tem a palavra, tá? professor, na Covid-19, como é que as pessoas ficam... Calma aí, professor. Professor Jorge, está com a palavra. Gabriel, acho que ele teve um probleminha técnico ali. A gente vai passar aqui a palavra para o professor Jorge fazer a pergunta. Oi, boa noite, pessoal. Desculpa. Eu queria ver do senhor sobre a relação entre a glândula pineal e a espiritualidade, como você está falando sobre espiritualidade, e a gente já viu alguma coisa sobre essa relação também de alguns estudos sobre a ação da glândula pineal para aquelas pessoas que acreditam, né, que têm uma fé na espiritualidade. Obrigado. De nada. Isso aí foi muito descrito filosoficamente. No pessoal filosoficamente, lá no tempo da Grécia, falava que a pineal está relacionado com a espiritualidade. Comprovado cientificamente não está. O que está comprovado cientificamente, o que a gente tem relacionado à espiritualidade é o lobo temporal. Tanto que pessoas que têm crises convulsivas provenientes do lobo temporal, comumente elas relatam que antes de ter crise elas veem um vulto branco, que assemelham a na verdade, são situações que são relacionadas mais ao lobo temporal. Não está a pineal hoje não, assim, cientificamente não tem nada comprovado. Obrigado. Perfeito. Mais alguém? A gente não tem mais ninguém inscrito, né? Fininho, eu acho que o pessoal, eles dominam muito bem a questão da neurologia e talvez eles vão tirar suas dúvidas, viu? Então, assim, que eu queria deixar assim, interessante, que eu acho interessante, principalmente para técnico, eu tenho muito tempo de classificador e eu vou dizer uma coisa aqui, assim, que me angustia muito. Sempre há comparação, né? Sempre há comparação. Então, assim, é lógico que eu sou especialista da área. Então, assim, como eu sou neurologista, às vezes eu vejo coisas que os outros não veem. Mas por que você vê? Porque eu fui treinado para isso, né? Eu passei anos estudando. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo clássico assim para você. Suponhamos que você tem um paciente internado no hospital. E às vezes o cara entra na porta do quarto e ele olha o paciente e fala: "Nossa, melhorou demais. Nossa, como ele melhorou." Aí o acompanhante do paciente, aí falou: "Coisa boa, ainda bem que temos notícia, ele melhorou muito." E fala para o acompanhante. Aí o acompanhante, alguém chega para esse acompanhante e falou: "E o médico passou?" Passou. O médico nem pôs a mão no paciente, mas ele falou que melhorou demais. Não entendi. É porque para você estar em coma, você não pode estar com o olho aberto. Às vezes você tem um paciente que ficou em coma e ele está com o olho fechado. Aí você chega lá e ele abre os olhos. Ele pode nem conectar. Opa, ele melhorou muito, ele saiu do coma. Então, assim, a dificuldade minha de relacionar com os profissionais que trabalham como técnico, como pai de atleta, como outras pessoas que trabalham no clube,
É porque, assim, o que que acontece? Na verdade, ela vai conversar comigo e ela não consegue pôr um ponto de interrogação na minha cabeça. Ela simplesmente fala, ó, esse atleta X é igual a esse atleta Y. E esse atleta X, Y é igual ao Z. Sim, mas eu não vejo semelhança naquilo que eu estou procurando. E isso aí, às vezes, traz um desconforto para o atleta. E aqui, outro desconforto muito grande que eu percebo, que assim, de todos os classificadores que fazem futebol internacional, eu acho que eu sou o único neurologista. Então, já aconteceu comigo, vou dar esse exemplo para vocês, de um paciente que teve uma lesão de plexus. Então, ele tem uma lesão no membro superior direito, que é uma lesão de plexo braquial. E, posteriormente, depois, ele andando de moto, ele teve um traumatismo craniano. E ele ficou discretamente hemiparético à esquerda. Então, ele tem uma lesão periférica à direita e uma lesão central à esquerda. O que aconteceu? Os classificadores foram examinar ele e deram como inelegível. Só que, assim, ele tem todos os sinais que ele tem lesão do sistema nervoso central nodimídio esquerdo. Só que, assim, mesmo ele sendo classificador internacional, será que ele estava sabendo o que ele está procurando? Aí é muito comum, mas quando eu saio lá fora, tipo assim, esse atleta meu aqui, eles puseram como tal classe. E esse atleta aqui me pôs como outro. E assim, e aqui você põe ele como tal classe. Se eu sentar com esse classificador internacional e discutir com ele, provavelmente eu vou convencer ele que ele está errado. Entendeu? Só que assim, sem maldade, das classificadores internacionais que eu tive contato, um é fisiatra, o outro é médico do trabalho, são os médicos, né? Estou falando só da parte médica. Não é especialista. Então, quer dizer, então nós temos essa dificuldade. Nós temos uma equipe de classificador dentro do país capacitado. E nós temos dificuldade, às vezes, com os classificadores internacionais. Né? Um exemplo, vou dar outro exemplo para você. Artroglipose. Ela é uma doença genética. Ela é evolutiva? Eu pergunto para vocês. Alguém me responde? Hein? Artroglipose é alguma doença evolutiva? Tá. Distrofia muscular é uma doença evolutiva? A distrofia, sim. É. Então, se você chegar para mim e discutir comigo assim, tipo, Guinaldo, o meu atleta piorou. Tem sentido. Ele é distrófico, pode ter realmente piorar. E se você tiver um atleta com artroglipose, você tem jeito de falar que ele piorou? Não. Mas quantas vezes eu escuto isso? Ela não evolui, né, com uma paralisia. Não evolui, a lesão é permanente. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que, assim, não é maldade, que tem que estabelecer para ter. Eu sempre falo assim, em termos de classificação, a boa discussão é quando você planta, ou eu planto na cabeça do outro, um questionamento que tem sentido. Se não tem sentido, aí fica difícil. Essa é a minha dificuldade de relacionar. Aí, às vezes, o pessoal, assim, na classificação que eu sou mais velho, fala, o fininho é chato. Não é que é chato. Eu tenho que ir em cima. Porque você imagina amanhã, um exemplo, você tem um atleta em que ele foi classificado aqui. E aí, como ele foi classificado? Ele vai disputar. Aí, futuramente, ele se torna um atleta importante.
Passam-se muito tempo e descobre que esse atleta teve um erro de classificação. Não é chato? Ele já montou ele, né? É complicado, né? Nelsinho coloca aqui, Nelsinho fez uma pergunta aqui, e aí eu vou responder, tomar liberdade para responder. Os classificadores internacionais são mais capacitados que os não são mais capacitados que os nacionais? Porque então o futebol de PC, a classificação nacional não pode sobrepor a classificação internacional? Isso seria um erro? Na verdade, a gente tem inúmeras situações, tá, Nelsinho? É uma questão de regimento, a sobreposição da classificação internacional sobre a classificação nacional. Isso não quer dizer que um é mais ou menos capacitado do que o outro. Como o Fininho colocou, existem muitas coisas a serem discutidas na classificação, e talvez a gente ter a obrigatoriedade de um médico neurologista participando da banca seja uma discussão que a gente pode estar levando a nível internacional, até porque aqui no Brasil a gente tem a presença ilustre de Fininho, mas a classificação internacional a gente tem um outro problema, né? Pense no árbitro da FIFA, tá? Eu vou ter árbitros da FIFA de países sem nenhuma tradição com o futebol, e que num campeonato mundial eles vão estar lá presentes, e que muitas vezes os árbitros aqui do Nordeste, eles são talvez mais qualificados do que esses árbitros internacionais desses países que não são tão tradicionais. Mas isso é importante para o desenvolvimento da modalidade a nível mundial, tá? Por isso que algumas vezes a gente vai ter alguns classificadores de países menos tradicionais na bocha ou no futebol, a gente vai ter classificadores com menos experiência, mesmo sendo classificadores internacionais. Elisa colocou que Fininho é classificador internacional do futebol, isso é verdade, mas eu quis da bocha. Quando eu quis dizer, Elisa, é que a gente tem a oportunidade de ter Fininho no quadro de classificação da gente, e nem sempre ele tem a oportunidade de estar em todas as competições internacionais, né? Desculpa, Elisa, que aqui eu tenho que olhar um gato e eu tenho que olhar o peixe, aí às vezes o gato tenta pegar o peixe, é igual o rato que apanha lá a vassourada, viu, Fininho? Eu só olhei a metade da conversa e não entendi o que estava acontecendo. O que nós temos que crescer, assim, o que é interessante a gente crescer em todas as modalidades? A gente estudar a modalidade, estudar a classificação, estudar a deficiência, para até poder eu vamos supor, como se fosse técnico, eu vou procurar o atleta, eu tenho que saber o que eu estou procurando. Se aquele atleta me interessa, aquele atleta... Às vezes eu acho que ele é atleta muito bom na modalidade, mas na verdade, o que acontece? Ele não se enquadra nos critérios para a modalidade. Só que aí eu já falei que ele fazia parte, e aí, assim, tem que saber o que é uma monoparesia, uma hemiparesia, uma triparesia, uma tetraparesia, tem que saber o que é uma discinesia, tem que saber o que é uma ataxia cerebelar. Aí eu consigo discutir, a hora que eu discuto assim, com qualquer outra pessoa que eu vou argumentar sobre o quê? Situações que está escrito na classificação. Ó, você classificou esse atleta como uma classe tal, eu que estava pensando que fosse outra classe, mas por que você está pensando? Porque o atleta X lá é igual a ele, joga... Não. Argumenta faça a sua argumentação, crie uma dúvida na minha cabeça. Porque o movimento dele é desse jeito, a amplitude do movimento é desse, o ângulo é esse, o ângulo aquele, aí eu acho que é interessante. Opa, está vendo uma coisa que às vezes eu não vi, não é? Eu lembro que eu estava assistindo o campeonato mundial de bocha no Rio de Janeiro, a campeã de BC1, eu estava assistindo, eu falei, ela não é BC1, ela é BC2. Chamei a chefe e falei para ela, isso aqui não é BC1.
ela é BC2, por causa disso. Os motivos que eu pensava que ela fosse BC2. Aí a chefe parou, pensou, comunicou com outro, que comunicou com outro, que comunicou com outro. Quando foram ver, trocaram ela de classe. Aí todo mundo ficou bravo, foi comigo, né? Porque, você viu. Mas eu vi, ué. Eu vi e fui alertar, eu estava como classificador. Então, assim, eu acho assim que a ideia minha que eu trouxe para a sala de aula, aqui para o bate-papo, e às vezes eu me coloco até à disposição para a gente bater mais papo outras vezes, é em cima desses argumentos. O que é monoparesia, hemiparesia, triparesia, tetra, o que é discernir, o que é um balismo, o que é isso, para a gente poder crescer todo mundo junto, poder saber, e às vezes a gente até, quem sabe, tira todas as dúvidas, né, possíveis. E é uma coisa que a gente tem levado em discussão, Fininho, é que os técnicos, eles se apropriem desse conhecimento, até porque ele precisa ser a primeira pessoa que vai fazer essa avaliação, classificação prévia do atleta, não é? E hoje eu estava conversando com o Saulo, na verdade eu mandei uma pergunta para Saulo, dizendo assim, Saulo, a classificação funcional, ele é importante para a descoberta do talento esportivo? Não é? Se a gente se propõe a estar discutindo a questão do talento, de formação do atleta, como é que eu quero construir um processo de formação do talento se eu nem sei se esse indivíduo ele é legível ou não legível, e muitas vezes nem sei qual é a classe que ele possivelmente vai jogar. E talvez eu esteja investindo tempo numa preparação de um indivíduo que nem vai poder jogar. E aí eu tenho outros elementos, como elementos psicológicos desse indivíduo, que vão ser afetados, porque vai chegar uma hora que o classificador vai dizer a ele, ei, você não pode jogar, você é inelegível. Não é? Uma situação de constrangimento, né? Exatamente. Que é algo muito comum, a gente acha que é algo muito distante, mas a gente que vive esse mundo de competição, e a gente está em muitas competições, em vários locais do Brasil, por muitos anos, a gente vê que isso é uma coisa muito comum do dia a dia da competição. É incomum a gente ter uma competição onde não tem atletas não elegíveis, né? Eu acho assim, o que acontece? Eu acho que o conhecimento, ele é a base de tudo. Se você tiver um conhecimento cada vez maior, isso vai fazer com que você erre menos. Isso não significa que eu não vou errar. O erro é inerente ao ser humano. Eu vou errar, como qualquer outra pessoa. Eu não posso errar na frequência constante. Se eu errar constantemente, tem alguma coisa errada. Mas, assim, eu acho que, para quem é técnico, e a ideia era mais ou menos bolear aula para técnico, é ele buscar o atleta. Então, eu vou buscar que atleta? O monoparético, o hemiparético, o triparético, o tetraparético. Eu vou buscar o que tem alteração de movimento, que é de sinergia. Eu vou buscar o quê? O balismo, a coreia. Eu vou buscar o quê? A ataxia cerebelar. Tudo bem, depois eu vou o quê? Com o treinamento. E aí o treinamento faz o quê? O planejamento motor. Na verdade, você melhora o planejamento motor. É lógico que com o treinamento você vai o quê? Adquirindo firmeza nas situações. Porque você, tipo assim, entre aspas, né? É igual o Oscar falar, mão santa. Não é mão santa. Quantas vezes ele remessou aquela bola, né? Ele mesmo conta. São milhões e milhões de vezes que ele remessou. Os atletas que são jogadores profissionais, são milhões e milhões de vezes que eles treinam. Mas para que ele treina? Para fazer o quê? Planejamento motor, para ele abrir mais conexões naquela região. A mesma coisa acontece com os nossos atletas paralímpicos. Cada vez que nós vamos treinando, nós vamos aumentando o planejamento motor. Mas o déficit da paralisia cerebral e o déficit da artrogripose, ele é permanente. Isso tem que ter em mente. Ele é permanente. O que não é permanente e que vai piorando é a distrofia. Perfeito. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui do Fernando Campeões. Ele pergunta, então o segredo pode estar formando campeões. Eu estou lendo até errado, obrigado, Thaís. Formando campeões. O segredo pode estar na complexidade do treinamento? Certeza. Quanto mais eu repito, mais fácil fica. Eu abro o quê? Conexão.
É igual eu. O que que eu fiz? Eu fiz medicina e fui fazer neurologia e fiz neurocirurgia. Depois que eu fiz neurocirurgia, eu estou fazendo neurocirurgia, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um treinamento para operar. Então, quanto mais eu opero, mais firmeza eu tenho. É assim? Fininho, Ah, quando eu automatizo o movimento, tá? Existe uma automatização do movimento. Matheus? Não sei. Tem 31 pessoas? 49, pai. Deve ter caído a conexão dele, professor. Ah, tá. Se eu responder para vocês. O automatismo, o que que é? Você abriu conexões tão... As conexões são tão permanentes... Movimento. Se Eu consigo fazer uma evolução ainda maior. Oi. Ó, o que você está querendo dizer assim? Ó, Eu terminei a pergunta, filho. Tu também lê agora a mente, o futuro? Não, mas o que você está querendo dizer para mim, eu já sei. É um ponto, uma vez. Você está dizendo... Não, assim, na verdade eu quero perguntar outra coisa, não é isso que você está achando, não. Pergunte. Na verdade, é assim, a gente tem uma questão da automatização do movimento. E eu consigo evoluir depois dessa automatização? Porque, assim, eu posso estar evoluindo e chegar um momento que eu acredito que é a melhor performance tentar automatizar naquele nível, né? O que acontece muitas vezes é porque a gente automatiza o movimento, a performance, antes de atingir o ápice. Eu teria mais lastro ainda para puxar do atleta. O céu é limite. Exatamente. E aí, às vezes, eu escolho uma estratificação e digo assim, talvez aqui. E aí a gente automatiza nesse nível. A minha pergunta é, depois de automatizar, eu consigo ainda evoluir? Consegue. Se ele não tiver alteração cognitiva, consegue. Eu consigo estudar medicina? Estudei. Eu consigo fazer neurologia? Consigo. Consigo fazer neurocirurgia? Consigo. Consigo fazer filosofia? Consigo. Tem duas coisas que eu preciso fazer. Uma é o querer. A segunda é a vontade. De repetição, de repetição, de repetição. Quanto mais eu repito o movimento, menos chance de errar eu vou ter. Porque cada movimento que faz, eu vou fazendo memória daquele movimento. Entendeu? E uma coisa importante que você falou, Fininho, que eu tenho, inclusive eu li hoje, é que uma das coisas que determina o sucesso do talento é o quanto ele quer se tornar talento, não é? E o quanto ele investe nessa formação, não é? É muito mais uma questão também de querer mesmo. Né? É duas coisas que você tem que ter em mente. Uma é aonde você quer chegar e como você quer chegar. Perfeito. Se você quer chegar, vamos supor, se você quer chegar naquele lugar, você tem que se esforçar para aquilo. Mas às vezes você tem capacidade para chegar 10 vezes mais que aquilo. Mas às vezes a pessoa se sente suficiente em chegar àquilo. Eu quero fazer determinada coisa na minha vida e se eu fizer desse jeito, já me gera satisfação pessoal e eu não preciso mais. Esse é um bom jeito da pessoa pensar. Agora, outro jeito da pessoa, eu quero alcançar o ápice meu, eu falo quanto mais longe eu puder. Aí depende da força de vontade, o quanto é, na verdade, pode ser que ela consiga, pode ser que ela não consiga, mas ela tem que se esforçar para isso, né? Então, o que acontece? Então, às vezes, a pessoa nasce com alguns dons. O que é dom? É uma área exacerbada. Vamos supor, você pega uma criança que pega um violino, toca rápido, pega uma viola, toca rápido. Olha, e naquela área da interpretação da música, da capacidade de gravar música e de movimentar com o instrumento, ele nasceu com mais conexões do que as outras áreas. Então, ali é fácil. Ele sai, aquela ideia. Eu estou na cidade onde eu tenho a prefeitura, o hospital, o cartório. Bom, eu tenho que ir lá no cartório, agora eu vou lá no fórum, agora eu vou no hospital, agora eu vou. Mas você tem tudo lá. Se eu tenho as conexões rápidas, ou seja, um é próximo do outro, então eu conecto rapidamente eu vou conseguir o quê? Ter uma evolução daquilo. Tem pessoas que nascem com esse dom. E tem pessoas que, na verdade, ela vai desenvolver esse dom através do ato de repetição. Eu vou ter que fazer movimento.
E é exatamente por isso que essas pessoas precisam ter a oportunidade de ser devidamente estimulada e de ter esse talento adequadamente desenvolvido, né? E aí é onde entra a importância do profissional da educação física quando percebe isso, né? Você tem que lembrar que o sistema nervoso central, ele vem o quê? Ele vem desmielinizado, ele não está mielinizado. Então, assim, o ato de engatinhar, o ato de ficar de pé, o ato de andar, o ato de pular para a direita, para a esquerda, de pular sobre o eixo próprio da pessoa, tudo isso é uma evolução do sistema nervoso central. E para isso, eu vou o quê? Eu tenho que evoluir na época correta. Então, eu tenho que ter estímulo correto. Você concorda? Se eu pego a criança e não deixo a criança brincar, se eu pego a criança e não deixo ela se divertir com jogar bola, jogar peteca, jogar essas coisas, eu estou tirando da possibilidade dela fazer essas atividades na época certa. Para tudo isso tem uma época certa. Perfeito, mas, Elisa, eu vi que você fez uma pergunta, eu só vou fazer mais uma pergunta para poder passar para você, tá? Uma das coisas que eu tenho refletido, Fininho, e aí eu posso estar muito enganado com relação a isso, porque eu entendo que talvez eu não tenha competência ainda de identificar esse talento, é que muitas vezes existem pessoas que elas não têm as condições genéticas, nem as condições ambientais de se tornarem atletas de alto rendimento, né? Vou dar um exemplo disso, a gente tem pessoas com paralisia cerebral com déficit cognitivo, e muitas vezes a gente insiste insiste em investir nesse atleta como um atleta de competição, e aí já me permitam dizer que eu já estou retirando essa perspectiva da inclusão, e eu estou pensando num atleta de representação, tá? Estou pensando num atleta de alto nível, não estou pensando a bocha como um processo de inclusão. Enquanto profissional, a gente precisa ter essa consciência de entender que alguns atletas eles não conseguem avançar, né, numa perspectiva de se tornarem grandes atletas, e talvez a gente possa estar trazendo complicações psicológicas para esse indivíduo, porque você imagina uma carga de treino muito alta, um estresse, uma exigência emocional muito alta, que o atleta ele tá sujeito a essas situações, diante de um indivíduo que não tem condições de avançar, talvez a gente esteja trazendo malefícios para esses atletas do que benefícios, né? E aí a gente precisa pensar muito sobre isso, nessa perspectiva. Eu tenho refletido sobre isso, tenho conversado bastante com o Saulo, talvez aí nos próximos meses a gente, inclusive, já esteja publicando algumas coisas nessa perspectiva aí da pedagogia do esporte paralímpico. A gente precisa ainda muito avançar nessa perspectiva, né? Já que... Fala, Fininho. Quando mais novo, eu fiz dosagem... eu não estou lembrado, eu dosei eu sei que era a dosagem salivar do atleta, de bocha, antes da bocha e depois da bocha. Eu preciso lembrar direito, faz muitos anos que eu fiz esse trabalho, tem uns 12 anos a mais até. Cortisol? Eu era magrinho naquela época. É do cortisol, que eu acho que é para avaliar nível de estresse, né? É de estresse. Foi dosei cortisol, salivar, antes do jogo e depois do jogo. Cara, todos os atletas, todos os técnicos, cortisol altíssimo, altíssimo. Fica estressado mesmo, o jogo leva... Porque o jogo, assim, não é brincadeira, né? É alto rendimento. Então, o que acontece? Cheguei à conclusão, até publicou esse trabalho no Congresso Mundial de Educação Física. Eu preciso ver onde está esse trabalho que eu publiquei. Então, o que acontece? É um estresse. O jogo de alto rendimento é um estresse. Assim, já é sabido, não é, entre aspas, não é saúde, né? Então, assim, é alto rendimento. Então, precisa pensar tudo sobre isso. Por isso que eu falo, se a pessoa, às vezes, tem lesão que é monoparesia, mas você percebe que cognitivamente ele tem um raciocínio rápido,
ele interpreta bem, consegue sacar as coisas. Na conversa que você tem com o atleta, você percebe. Significa que ele teve lesão praticamente no giro pré-central, que é a atividade motora, sem o quê? As outras áreas neurológicas acometidas. Logo, ele vai ter uma área cognitiva melhor do que o mesmo atleta que tivesse lesão do giro pré-central associado com outras áreas cognitivas. E isso vai dar uma diferença. Ele pode ter a mesma atividade, o quê? Motora. Vamos por ele, os dois é hemiparético, mas um tem um raciocínio mais rápido, perdão vou falar isso, por quê? Porque a área motora dele veio só com a lesão na área motora. O outro, às vezes, tem uma área motora, tem uma área cortical frontal, tem uma área de associação que é parietal, ele vai ter um raciocínio mais demorado, mais difícil. Perfeito. A gente tem a inscrição aqui novamente, Gabriel Lima. Gabriel, você está com a palavra. Olá, desculpa, professores, é porque teve um problema aqui familiar e eu como era o único homem na casa, eu tive que tomar as rédeas. Então, você tá melhor do que eu, viu, Gabriel? Porque aqui em casa, nem sendo o único homem, eu tomo conta. Quem manda é a mulher mesmo. Então, bom dia, professor. Qual é o nome do senhor mesmo? Aguinaldo. Bom dia, senhor. Boa noite, senhor Aguinaldo. Tudo já com o senhor? Então, professor Aguinaldo, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: muitos atletas, eles tendem de ter um posicionamento de o que eu percebo em muitos atletas, tá? Eu percebo em muitos atletas uma disfunção motora. E aí essa disfunção motora acarreta em quê? Em convívios sociais, psicológicos, afetivos. E aí as pessoas, às vezes, elas veem a outra como um projeto, como um objeto não de querer associar a pessoa como um projeto. Então você vê a pessoa, quantos por cento você avalia a pessoa em questão de segundos? Gabriel, assim, lá quando eu estou classificando, eu estou trabalhando com alto rendimento. Eu não posso ter envolvimento emocional com o atleta. Agora, quando eu sou médico, quando eu estou exercendo uma outra coisa, eu tenho envolvimento emocional com meus pacientes. Se eu perco um paciente, eu fico magoado, eu choro, né? Eu fico triste. Então, o que acontece? Tem que saber diferenciar. Eu estou indo para uma competição em que eu vou brincar na competição, ou eu estou indo para uma competição em que que ela é profissional. Se você vai numa competição que é profissional, eu não posso ter uma atividade sentimental com as pessoas. Eu tenho que ser profissional. Se eu estou numa competição em que é uma brincadeira, aí o que acontece? Eu tenho uma atividade emocional com as pessoas. Eu joguei bola profissionalmente. Então, jogando bola profissionalmente, eu não podia brincar com as pessoas. Oi, tudo bom? Passa lá em casa. Ô, conversa comigo no final de semana, jogando bola. Não, eu tinha que estar atento o tempo todo o quê? Ao campo de futebol. Então, assim, depende em que situação que o atleta se encontra. Agora, eu sou muito amigo como eu tenho mais contato com o pessoal do futebol, eu tenho muito atleta amigo meu, que já vieram em casa passear aqui em Uberlândia, já tiveram comigo, já
já, tipo, foi a gente sentar na churrascaria, bater papo, conversar, mas são coisas diferentes. Agora, se eu estou lá, eu sou médico da equipe, ou então eu estou como classificador, aí são outras situações. É igual eu quando sou cirurgião. Eu vou operar, eu não posso ter envolvimento emocional. Eu tenho que fazer aquilo que eu fui treinado. Entendeu? Sim. Então, é assim, depende da situação. Agora, sim, é lógico que, dependendo das situações que você está, é lógico que você se envolve. Envolve emocionalmente, mas sem ter a interferência. Né? Né? Muito obrigado, professor. Nada, eu que agradeço a sua pergunta. Me parece que perguntaram sobre o tônus aí, eu li aqui. O tônus é importante desde que você encontre espasticidade. Para lesão de paralisia cerebral, para lesão de sistema nervoso central, o fator primordial é a espasticidade. Então, assim, se não encontrou espasticidade, se ele tem déficit motor, esse déficit motor talvez não seja central, seja periférico. Ou então eu tenho que procurar dissinergia, né? As discinesias é aquilo que eu falei, a coreia, balismo, a tetose. Ele pode ser um indicador, mas não um definidor. Definidor. Ou eu tenho um déficit motor, ou eu tenho o quê? Alteração do movimento. Né? Tem uma pergunta de Nelsinho aqui, mas eu vou responder por você, Fininho. Ele pergunta como é que você se sente sobre a questão, e aí a gente não vai responder essa questão por questões éticas da classificação, tá? A gente não vai dizer, aqui a gente não vai entrar nesse mérito de Fininho enquanto classificador, o que é que ele acha ou não da classificação de outros classificadores, certo? E já pedindo desculpa a Nelsinho por não poder responder esse questionamento. A gente tem Adriano que está escrito, Adriano Ramos, então por favor, Adriano, você tem a palavra. Ele foi embora. Adriano foi embora? Não sei. Então, enquanto a Adriano não volta, eu vou passar a palavra para a Thaisa, que ela está escrita também. Oi, Fininho. A minha pergunta é mais relacionada a curiosidades, algumas inquietações minhas e alguns estudos que eu tenho tentado desenvolver para responder algumas coisas minhas dentro da classificação. Então, assim, a gente sabe que hoje a gente tem um sistema que a gente procura ser o mais perfeito possível, mas a gente também tem algumas limitações. E aí, quando você falou sobre a avaliação dentro da neurologia, a gente conversou aqui bastante, a gente viu exames de imagem, e a gente consegue fazer essa avaliação por meio do exame de imagem, que é algo que é já dentro protocolado, dentro da classificação, né, por isso que a gente solicita os exames de imagem. E a partir do exame de imagem, a gente consegue ver predomínio de uma lesão que vai afetar mais a parte motora ou predomínio de uma lesão que vai afetar mais o cognitivo daquele indivíduo. E a minha pergunta é, eu consigo pegar um exame de imagem dentro da neurologia, eu consigo identificar se aquele indivíduo ele pode ter algum acometimento cognitivo, por exemplo, né? E a partir daí, dentro da neurologia, eu consigo ter também alguns tipos de parâmetros ou protocolos que possam ser aplicados para que eu possa definir graus de comprometimento cognitivo desse indivíduo, ou isso é voltado muito mais, o que eu consigo ver hoje clinicamente, ou isso é voltado muito mais para a parte de psicologia? Você tem, se você tiver a lesão estrutural no córtex, você vê na ressonância. Às vezes você tem ressonância normal, e você sabe que a pessoa tem o quê? Um déficit cognitivo. E você sabe onde está a lesão, está nas conexões. Quando você tem um exame normal, que tem as conexões, a dúvida, você fala assim, não, eu tenho certeza que essa pessoa, não é atleta, vamos dizer... Esse paciente, esse indivíduo, ele tem uma alteração cognitiva, aí você pode usar o quê? O teste de Whisky, que é o teste de QI, que você pode usar. Aí você acaba definindo se esse paciente tem um QI compatível com a idade dele ou não.
isso, né? Só que, normalmente, você já tem ali o tempo de andar, o tempo de ficar de pé, o tempo de correr, o tempo de falar. Normalmente, esses indivíduos já têm o quê? Um atraso nesse tempo. Então, às vezes, ele tem um atraso da fala, um atraso do desenvolvimento neuromotor, mas não tem o déficit. Então, você não acha espasticidade. Só que você tem uma dificuldade escolar muito grande. E uma dessa dificuldade escolar é o que é embaixo. Isso. Uma das minhas inquietações, eu faço essa pergunta, porque a gente sabe que dentro da fisioterapia, por exemplo, a gente usa já, mesmo no período de graduação, a gente já usa as escalas de mini exame do estado mental. A gente não dá um diagnóstico, mas a gente consegue aplicar uma escala, né? E eu consigo obter uma resposta. Eu quis muito já tentar colocar isso para justamente a gente não cair nesse problema que o Matheus acabou de citar. A gente está ali levando indivíduos para ele estar dentro de uma competição que talvez ele não esteja preparado para isso, que cai muito no que Saulo já colocou aqui, né? Eu vou estar explorando aquele déficit cognitivo daquele meu indivíduo de uma maneira que ele não vai me responder. E aí seria algo interessante para ser aplicado também nos processos de classificação, a avaliação desse estado mental. E aí, essa escala, eu sei que ela pode ser utilizada, mas eu não conheço outras que aí essa avaliação de QI, eu acredito que ela é aplicada somente por um profissional médico, eu nunca vi outros profissionais utilizando, não sei se... Thaís? Oi, vocês estão me escutando? Acho que caiu aqui, Cristina. Estamos te ouvindo, Fininho. Assim, respondendo a pergunta da Thaís, o Minimal Mental Test, ele é usado para um quadro de demência. Demência é paciente portador de Alzheimer, demência... Thaís? Oi. Então, deixa eu responder para você. O Minimal Mental Test é um teste utilizado, já padronizado, para o quadro de demência. Mas ele não é um teste ruim para você fazer um teste rápido para cognição. Pronto, para quem não conhece Minimal Mental Test, você faz 5 perguntas com relação à localização, a espaço. Então, você pergunta para a pessoa assim, onde você mora? Vamos supor, eu moro em Uberlândia. Qual que é o estado? Minas Gerais. Qual que é o país? Brasil. Qual que é o continente? América do Sul. Qual que é o endereço? Rua Santiago, 289, apartamento 401. Outra pergunta é no tempo. Você vai fazer o tempo. Então, você fala assim, olha, hoje é segunda-feira, dia 29 de junho, nós estamos no inverno, você entendeu? Você vai localizar no tempo, né? Essas são as 2 primeiras perguntas que você faz. Depois, você oferece 3 palavras, na divertida. Vamos supor, relógio, pente e cabelo. E pede para ele repetir 5 vezes. Relógio, pente, cabelo. Relógio, pente, cabelo. Ele repetiu 5 vezes, aí você pergunta se ele sabe fazer conta. Então, ele fala, eu sei fazer conta. Então, suponhamos que nós temos uma bacia com 100 laranjas. Eu tiro 7, fica 93. Eu tiro 7 da 93, fica 86. Tiro 7, fica 79. Eu tiro 7, fica 72. Depois eu pergunto para ele, quais são as palavras mesmo que eu te falei? Relógio, pente, cabelo. Então, a pessoa vai fazendo isso aí. Aí você vai o quê? Quantificar. Você quantifica um valor. Sobre um determinado valor, você determina que ele tem o quê? Uma dificuldade cognitiva. E outra coisa interessante, que não está relacionada à paralisia cerebral, é que aos clientes que vão no consultório com dificuldade cognitiva, ele é levado por alguém da família. Tipo assim, o Matheus está esquecido. Então, eu sento com o médico e falo, olha, doutor, o Matheus é amigo pessoal meu e ele está esquecido. E o Matheus, como anda esquecido, ele não vai falar assim, eu estou esquecido. Ele fala assim, não, eu não esqueci, não. Ele briga comigo, porque como ele esqueceu, ele não vai lembrar das coisas que ele esqueceu. Então, esse é um teste interessante, a gente pode pensar em... Ele já é padronizado, né? Mas não é padronizado para paralisia cerebral. Eu acho não para classificar, não para a gente poder utilizar. Mas eu acho que seria um bom indicador, porque assim, na clínica a gente usa, mesmo com indivíduos com paralisia. Né? Eu acho que seria até uma coisa...
para padronizar, né? Seria um trabalho bom. Ele já tem, eu fico muito inquieta, porque assim, ele poderia ser usado, por exemplo, em regionais. Então, a gente evitaria muitos problemas, inclusive com a arbitragem. Então, assim, eu fico muito inquieta com isso, com os atletas da bocha, especificamente. Não faria tanta diferença. Mas eu acho que a gente consegue validar esse instrumento, sim, para paralisia cerebral. Não é, Saulo? Eu acho que nos trabalhos que a gente faz, ele já pode ser utilizado, eu já vejo, Fininho, sendo utilizado para indivíduos com paralisia cerebral, em trabalhos de graduação, de trabalho de conclusão de curso e mestrado, sabe? Eu já vejo ele sendo utilizado. Então, eu acho que já deve ter algum... Você acha que já está validado, né? Sim, ele está validado já. Então, ótimo. Perfeito. Mas não, sem restrição. Eu acho que sim. E aí, a pergunta seria se já teria outro teste que pudesse complementar, né? Porque dentro da neurologia... Eu acho que esse teste é o mais fácil de ser feito. Sim, eu utilizei ele no mestrado. Então, ele é com atleta de bocha. Então, ele é fácil de ser feito, ele é fácil de ser preenchido. E ele é rápido. Ele é rápido, então, assim, não perderia tempo para vários atletas, né? E resolveria muitos dos nossos problemas. Exatamente, uma boa ideia. Vou passar a palavra, a gente tem mais alguns inscritos aí, tá? Adriano está aí na sala? Se quiser fazer a pergunta, Adriano Ramos. E a gente tem mais 2 perguntas, e a gente vai encerrar as perguntas, tá? Que a gente já chegou na hora. Adriano? Adriano disse que não dá para ligar o microfone, eu vou fazer a pergunta dele aqui. Fininho, é correto dizer que o paralisado cerebral tem deficiências secundárias? Depende da localização, né? Se ele tiver uma lesão, vamos supor, se ele é uma lesão no feixe córtico espinhal, ele vai ficar hemiparético, monoparético, diparético. Ele pode até desenvolver crise convulsiva secundária, né? A lesão. Então, eu posso dizer que sim e posso dizer que não, porque eu tenho paralisado que não desenvolveu crise convulsiva, né? E eu só vou tratar a crise se eu tiver crise. Se eu não tiver, eu não trato. Né? Perfeito. Heloísa Santini, por favor, Heloísa, se quiser abrir o microfone, sinta-se. Olá, boa noite, obrigada, professor, por compartilhar seus conhecimentos, muito enriquecedora também essa palestra, além das outras, né? Eu gostaria de pedir para o senhor falar um pouquinho mais daquela dificuldade do cálculo matemático do 2 mais 2. Eu tenho uma aluna que ela fala bem, ela tem um bom vocabulário, expressa bem, mas ela tem uma dificuldade, ela tem um QI diferente, né? Mas qual que é mesmo a área da lesão que indica essa dificuldade? Vou mostrar para você. Ana Clara. Aqui, deixa eu mostrar para você aqui. Eu acho que é na... Clarinha, eu acho que você vai ganhar alguns vinhos aí do seu pai, viu? Pela ajuda aí técnica. Ela vai pedir dinheiro. Uma gastação de dinheiro, meu Deus. Aquele cérebro. Aquele grandão. Aí, esse aqui. Beleza. Aonde estão os cálculos matemáticos? Lá na região frontal. Você pôs eu não? Você está me ouvindo? Sim, sim. Uhum. Então, é região frontal que eu faço cálculo matemático. Aqui que está, 2 mais 2, 3 mais 3, 7 mais 8. Entendeu? Agora sim, um exemplo. Você lembra essa região aqui, ó, cálculos matemáticos. Você lembra da época da ditadura? Então, na ditadura, eles falavam que faziam uma lavagem cerebral, não é? O que era lavagem cerebral? Levava o paciente para uma cirurgia e cortava essa parte aqui, ó, esse frontal. Na hora que eu corto a frontal, eu perco o quê? O cálculo matemático, a memória operacional do objeto, o julgamento moral, e eu perco o quê? A iniciativa. Se eu perder a iniciativa, o que acontece? Você me põe sentado aqui na frente do computador, eu só saio se você me tirar.
Então, o que acontece? Isso que falavam que era lavagem cerebral. Aí tem um português, que o pessoal de Portugal é muito inteligente com neurocirurgia. A arteriografia foi inventada por eles e tal. Põe eu lá na tela de novo. Aqui eu vou dar um exemplo, não é para vocês fazerem não, hein? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Se eu pegar... Você já viu aquele instrumento que a pessoa pega a carta e tira o clipe? Sim. De ferrinho? Se eu pegar o instrumento de ferrinho e eu forçar a parede superior da aorta, eu vou furar a parede superior da aorta. Eu dar um tapa aqui, até com a caneta eu faço isso. E se eu fizer esse movimento aqui, o que eu faço? Eu desconecto o frontal. Se eu desconectar o frontal bilateral, eu perco a iniciativa. Entendeu? Uhum. Você cansou de fazer isso? Lacan. É. Para pessoas que são, antigamente, as pessoas agressivas, tipo esquizofrenia, essas coisas, eles faziam esse tipo de cirurgia. O paciente largava de ser agressivo, mas ele perdeu a iniciativa. Foi em 1940, 1950, era muito feito. Agora nós não. Muito obrigada. De nada. E para encerrar nossa última pergunta de hoje à noite, Fininho, que a gente já passa do horário que foi pré-combinado com você, eu já agradeço já a disponibilidade de passar um pouco mais de tempo. Saulo, ele fez a primeira pergunta e ele vai ter aí a oportunidade de fazer a última. Obrigado, Matheus. Parabenizo também, agradeço, Fininho, foi excelente. Excelentes explicações. Na verdade, talvez, vou tentar não me alongar muito. Teve um congresso paralímpico que eu vi um trabalho bem interessante com corredores com paralisia cerebral. Na verdade, um corredor, onde o treinador usou um sistema de treinamento que é com oclusão, né? Você põe umas fitas elásticas para criar uma oclusão no músculo e ele treinou com o atleta, não lembro agora se ele tinha ataxia, me parece que era ataxia, e aí ele colocou o atleta com esse torniquete, como se fosse um torniquete, caminhando na esteira, e ele melhorou o desempenho. Aí eu estou contextualizando isso porque eu não sei se na sua prática você poderia recomendar algumas estratégias que pudessem diminuir, de repente, o efeito não da ataxia, que parece que para a bocha, por exemplo, é um problema menor, mas da tetose, da hipertonia, e emendando com essa pergunta, se existe alguma relação com medicação. Se isso, por exemplo, pode ser um critério para doping ou algo parecido. É isso. Saulo, com doping, para usar medicação para discinesia, você pode usar biperideno, que é o Aquineton, ele diminui o tremor, principalmente tremor cerebelar. Você pode usar alguns outros psicóticos, você entendeu? Eu não acredito nem que seja doping, e não acredito que vai melhorar a performance, melhora só o movimento. Mas como normalmente a bocha, tanto BC1, BC2, ele tem a tetose, mas mais do que a tetose, ele tem o déficit motor. O déficit motor é que vai determinar a liberação da bolinha da mão. Então, assim, quanto mais você repetir o movimento, o que vai acontecer? Mais você vai aumentar o planejamento motor. E a hora que você planejamento motor aumentar, você tem uma possibilidade de melhorar a performance da bolinha. O que acontece com a cognição é assim, quando jogo a bocha, eu tenho que interpretar o que eu vou fazer com a minha bola para que eu fique melhor naquela situação. Isso é todo o córtex cerebral. Se ele tem lesão só de pinhal, ele tem esse córtex praticamente o que é íntegro, ele pode interpretar. Aí vem aqueles ambientes, aquele fator ambiental que eu te falei, às vezes a pessoa não foi treinada sobre estresse para dar uma reação, não foi treinada para decidir o que vai fazer. Às vezes você tem que ser treinado para trabalhar sobre o estresse. Então, às vezes a pessoa não foi treinada desde criança. Então, ela demora para ter a reação de cognição para interpretar o jogo da bola. Mas o treino da bola, que você treina cada vez mais,
aquilo você vai aumentar o planejamento motor. Então, você vai ter uma resposta de ganho para aquela bola que você quer jogar naquele local, você vai ter, às vezes, um ganho maior. Mas precisa ver se a interpretação do atleta leva a entender que ele tem que fazer isso aí. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estava assistindo o jogo do Dirceu na Inglaterra. E ele estava jogando com o inglês, se eu não me lembro. Aí ele pegou uma bola e jogou a bola no X. Aí todo mundo ficou entendendo por que ele jogou a bola no X. Não entendia. Aí, em seguida, ele jogou a bola para pegar a bola branca e sair. Mas se ele pegasse a bola branca e saísse, a bola branca ia voltar para o X. Na verdade, ele tinha feito uma interpretação da jogada antes da atividade motora. Só que ele acabou jogando a bola e a bola dele acabou ficando mais próxima do que o outro. E aí ele exerceu uma atividade psíquica sobre o outro. Qual que é a atividade psíquica? O atleta inglês, às vezes, não estava preparado para trabalhar sobre estresse. Ele vira a cadeira dele e fica de olho com o atleta, dizendo entre aspas, você não vai acertar. Você não vai acertar. Mas, às vezes, o que acontece? Estava fácil de acertar, mas o atleta não acertou. Como se diz no jargão, né? Entrou na mente. Entrou na mente. Exatamente. Mas é porque o atleta lá, em inglês, ele não estava treinado para trabalhar sobre estresse, alto estresse. Uma coisa importante, Fininho, é que existem alguns fatores externos que podem, sim, interferir no rendimento do atleta, né? Se eu pego indivíduos com espasticidade, o estresse, a fadiga e o frio, eles podem aumentar o nível de espasticidade e isso pode contribuir como sendo um inibidor da performance, né? Então, se eu tenho estresse, se eu tenho frio e se eu tenho exaustão física, isso pode ser sim um inibidor da performance. Outro ponto importante, Saulo, também, que você tocou e eu acho bem pertinente, é que os medicamentos que os atletas fazem uso, em algum momento, eles podem ser sim classificados como doping, tá? O que precisa... Preciso olhar lá. Há um tempo atrás eu estudei muito isso. Precisa olhar... A relação de doping é australiano, tem um nome. É uma um tempo atrás eu até recebia deles. Tá? Mas eu acabei não recebendo. Eu recebia todo o ADA, o ADA. Boa, Saulo. Uma coisa importante que acho que as pessoas precisam saber, e não sei se todos sabem, é que existem medicamentos que eles são de uso extremamente importantes para o atleta, para que eles possam manter a vida, né? E aí eu falo como um caso do atleta com distrofia muscular, onde ele precisa estar tomando corticoide. Algumas vezes o tratamento do atleta com distrofia muscular é o uso do corticoide, e o corticoide ele entra na lista do doping, e aí você vai dizer, então meu atleta vai cair no doping. Nesse caso, como eu não tenho um outro elemento para uma outra medicação, para substituir essa medicação que não esteja na lista da WADA, eu preciso, antes da competição, que as competições eles dão um prazo pré-definido para eu comunicar à organização e ao comitê de dopagem que o atleta faz uso dessa medicação e essa medicação não pode ser substituída. Tá? E aí talvez alguns não saibam. Eu lembro que uma competição com a seleção brasileira, Alex, a gente teve um atleta que, por equívoco, não encaminhou não fez o pedido da autorização do uso do corticoide, né? E aí durante a competição eu não posso fazer a solicitação dessa autorização, ela precisa ser feita
Tem que ser feito anteriormente. E aí, nesse caso, é doping, por mais que seja extremamente importante para a vida dele, entendeu? Por isso que a gente normalmente, assim, são de 4 a 8 atletas testados por competição. Se der o caso dele ser sorteado e não estar lá, né? Mas enfim. Já é. Tá? A gente encerra por aqui. A gente tem Só mais uma pergunta, por favor. Gabriel, infelizmente, a gente não tem mais tempo por causa do horário. Tá? A gente tem um horário previsto até 10 horas, a gente já vai 10h15, e aí a gente já não vai mais se estender com uma coisa que a gente combinou. Tá? Eu peço desculpa, eu sei que existem muitas perguntas, mas eu acredito também que não vai ser o primeiro encontro, a gente vai ter outras oportunidades de estar com o Fininho. Queria agradecer a todos vocês. Eu vou estar gravando agora as nossas reuniões, eu aprendi que a gente pode estar gravando. Vou ver ainda como é que eu vou disponibilizar isso, se eu vou ter autorização para disponibilizar. Eu vou ainda analisar junto com o Alex aí como é que a gente vai fazer isso, e se a gente vai fazer isso, tá? Fininho, novamente, muito obrigado, tá? Eu acredito que hoje foi um encontro bastante rico. Quero pedir para que no final você ainda fique aí mais uns 5 minutinhos, que fica para a gente conversar, eu, você e Alex. Eu acho que a gente precisa agradecer aí no pé do ouvido a oportunidade de ter você hoje aqui conosco. Alex, quer falar alguma coisa? Pagar um vinho para Fininho. Quando ele vier para Natal, a gente tem um encontro em Campinas aí, né? Depois da pandemia. Fininho vai lá para Campinas e a gente vai... O vinho vai ser por conta do Gorla dessa vez. Aqui ele não paga nada. Aí é melhor ainda. Tá? Então, pessoal, boa noite, obrigado pela participação. Espero encontrá-los em breve. Um abraço grande. Valeu, noite, obrigada. Valeu, Matheus. Alex, obrigado. Boa noite, obrigado. Espero aí que tenha sido bastante proveitoso essa noite. Até uma próxima oportunidade. Lembrando que semana que vem temos do Barata. Obrigado, semana professor Fininho. Obrigado. Obrigada, Fininho. Obrigado. Abraço para Mato Grosso, Marli. Do sul, filho da mãe. Você sabe que eu esqueci de falar do sul, eles mandam... Eu achava que Mato Grosso do Sul era um bairro de Mato Grosso, mas é outro estado, Fala pro Alex aí, se eu esquecer de falar Mato Grosso do Sul, eles me deportam para Itaquera de novo. Muito rápido, não dá nem tempo. Exatamente, você fala rápido, você vai embora, Marli. Olha lá, o Carlos Renato é Campo Grandense, igual o Claudião aqui, meu marido. Eles me mandam embora para Itaquera, hein? Tchau, gente. Beijão. Tchau, valeu. Tchau, obrigado. Obrigado. Grande Nelsinho, bom te ver por aqui também, meu querido. Não sei sair, é mole. Eu lhe ajudo, Marli. Acabou de sair. Beijo. Peraí. Eu também não sei sair daqui, não. Você acabou de sair, Gabriel. Eu posso remover, como sou eu que criei a sala? Sim. Às vezes eu acho, Fininho, que algumas pessoas, elas deixam aqui como se estivesse marcando presença, sabe? Porque na outra sala, que a gente acabou de fechar, ainda tinha 2 pessoas lá. A gente mandou mensagem no WhatsApp para as pessoas, mas eu acho que elas ainda continuam por lá. Acho que elas deixaram ligado e foram fazer alguma coisa. Mas tem gente também que não sabe sair, pô. É.